Olá, boa tarde. Seguimos na cobertura das eleições. Os brasileiros estão decidindo em segundo turno quem será o próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. Em 12 estados, a disputa para governador também foi para o segundo turno. Um deles é São Paulo e o Bernardo Bortolotto está em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado. Boa tarde, Bernardo. Como é que está a votação por aí? Oi, Ana, boa tarde. A votação por aqui está bem tranquila. 928.404 pessoas estão aptas a votar aqui em Guarulhos. E o movimento, num dos locais mais movimentados que é esse daqui, é esse que você vê. Bem calmo, tranquilo. Filas mais rápidas do que no primeiro turno, isso ocorre em todo o estado, assim como a votação também está sendo muito rápida. Os mesários me disseram aqui que está levando, em média, 1 minuto e meio. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que a votação ocorre normalmente em todo o estado. Algumas sessões tiveram problemas com falta de energia por causa da chuva de ontem, mas as urnas eletrônicas têm bateria e isso não causou nenhum transtorno. Lembrando também que Guarulhos tem o transporte coletivo de graça, assim como mais de 300 cidades de todo o país, incluindo todas as capitais. E o estado de São Paulo também liberou o transporte por trem, metrô e ônibus interestaduais. Ana. Obrigada, Bernardo. Vamos agora ver como é que vai ser a ordem da votação hoje pelo país. No Distrito Federal e nesses 14 estados, os eleitores vão votar apenas para presidente da República. São 2 dígitos. Já nesses outros 12 estados, os eleitores votam primeiro para governador e depois para presidente, ambos com 2 dígitos. Também haverá eleições suplementares para prefeito nas 8 cidades que aparecem no mapa. São casos em que os eleitos de 2020 tiveram o mandato ou o registro cassado pela Justiça Eleitoral. Nesses municípios, a ordem de votação é governador, presidente e, por último, prefeito, todos com 2 dígitos. A gente lembra que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente hoje, mesmo que ainda não tenha apresentado a justificativa para ausência no primeiro turno. Os 2 turnos são considerados eleições independentes. Tanto no primeiro turno quanto no segundo, o prazo para apresentar a justificativa pela ausência é de 60 dias a partir da data de votação. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a votação pelo país transcorre com tranquilidade. Vamos a Brasília com a Joconda Brasil. Boa tarde, Joconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, está desembarcando aqui em Brasília daqui a pouco. Ele que passou a manhã em São Paulo, onde votou e fez mais um teste de integridade. Esse teste é realizado desde 2002 e é feito para demonstrar que o voto que foi inserido na urna é o mesmo contabilizado depois. O ministro vai dar uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde para fazer um balanço sobre essas primeiras horas de segundo turno, mas o vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, que votou em Brasília hoje cedo, já adiantou que as eleições estão transcorrendo com normalidade em todo o país. Agora há pouco o TSE divulgou o segundo boletim sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Precisaram ser substituídas 1.883 urnas de um total de 472 mil que estão em operação. Esse boletim é das 11h30 da manhã e esse total de urnas substituídas corresponde a apenas 0,35% do total. Ana Paula. Obrigada, Joconda. Os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, votaram pela manhã. Jair Bolsonaro, do PL, votou numa escola da Vila Militar, na zona oeste do Rio. Ele chegou pouco antes das 8, cumprimentou apoiadores e foi o primeiro da sessão a registrar o voto. Na saída, tirou fotos com eleitores. Lula, do PT, votou por volta das 9h20 numa escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cumprimentou mesários e eleitores e, ao sair da cabine de votação, beijou o comprovante. Depois, o candidato posou para fotos. O policial militar Valdecir Silva de Lima Dias, amigo da deputada federal Carla Zambelli, do PL, foi solto hoje, depois de pagar fiança. Ele tinha sido preso ontem em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública. Valdecir aparece armado nessas imagens, perseguindo um homem negro com quem Zambelli havia se desentendido antes, na região da Avenida Paulista. É possível ouvir um tiro.
E as imagens mostram o amigo da deputada chutando o homem. Depois, a deputada aparece armada, ainda perseguindo o homem até uma padaria. Valdecir Silva de Lima Dias, que é policial militar, estava de folga. Ele pagou fiança de um salário mínimo e vai responder em liberdade por injúria, ameaça e lesão corporal. As armas do PM e da deputada foram apreendidas para a perícia. Carla Zambelli possui porte de arma e apresentou a documentação à polícia. Olá, aqui no estado do Rio a votação acontece sem problemas e sem filas na maioria das sessões. A gente conversa com a Larissa Schmidt, ela está na sede do TRE e traz as informações atualizadas para a gente. Boa tarde, Larissa. Oi, boa tarde, Mariana. Saiu às 11 horas da manhã o segundo boletim do TRE, informando que até o momento houve a substituição de urnas em 0,59% das sessões eleitorais, o que corresponde a 203 das mais de 34 mil urnas utilizadas nas sessões fluminenses. O TRE considera aceitável até 3% de substituição, então tudo dentro da normalidade até aqui, inclusive o decorrer desse segundo turno. Segundo o juiz da Corregedoria Eleitoral, Rudy Baldi, votação tranquila de forma geral, principalmente porque é votação de apenas um candidato, diferentemente do primeiro turno, que eram 5, e também por algumas mudanças como reorganização de filas, por sessão eleitoral e não local de votação, que aconteceu no primeiro turno, de forma pontual, e também outras medidas para agilizar, por exemplo, a aproximação do eleitor quando o outro já estiver dentro da cabine de votação, o próximo já chega junto aos mesários. O TRE também informou que é boato a informação que circula em rede social de que mesários estariam permitindo e até orientando a entrada do eleitor na cabine de votação com o celular. Isso teria acontecido na região do Meier, mas o TRE diz que isso não foi confirmado, mas que está atento e recebendo denúncias desse tipo. Mariana. Obrigada, Larissa. Portanto, Edmilson, tudo dentro do esperado até o momento pelo TRE. Tudo dentro do esperado, dentro do planejado também. O tempo de espera, ali, o tempo de votação, ali na cabine está entre 3 e 5 segundos. Então, isso é muito rápido. Também houve o treinamento para que, enquanto um está lá na cabine, o mesário já está recebendo também os documentos de outro eleitor. Isso também estava planejado. Também estava planejado acabar com a fila única. A fila única ficava segurando ali enquanto uma sessão está vazia, o outro estava lá esperando. Então, isso tudo dentro do esperado. E onde tem fila? Onde uma urna quebra até a substituição. É isso. O Bruno Grubert está em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Boa tarde, Bruno. Oi, Mariana, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Bom, mais cedo, eleitores reclamaram que tiveram que pagar a passagem aqui na Zona Oeste para chegar até os locais de votação. A Rio Ônibus disse que todas as empresas estão oferecendo gratuidade, como determinou a Prefeitura, e se houve algum caso, esse caso foi isolado. A Secretaria Municipal de Transporte disse que está com equipes de fiscalização nas ruas e que enviou equipes para Campo Grande para verificar a denúncia dos eleitores, mas manteve a informação de que o ônibus hoje é gratuito e o BRT também está circulando com gratuidade para que todos os eleitores possam chegar às sessões eleitorais. Bom, a gente está aqui no Instituto de Educação Sara Kubitschek, que fica em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O movimento aqui muito tranquilo desde cedo, os eleitores estão votando rapidamente, nenhuma urna aqui deu problema, são quase 11 mil eleitores que vão votar ao longo desse domingo até às 5 horas da tarde. Alguns eleitores disseram que teve fila no primeiro turno, mas hoje está muito tranquilo. Vamos saber como é que está a votação em São Gonçalo? Diego Aidar está lá. Oi, Diego, bom dia. Com um probleminha no áudio aí do Diego Aidar. Edmilson, vamos aproveitar, enquanto a gente conserta esse problema, para falar do trânsito. Como é que está o trânsito? É isso, Mariana, uma movimentação muito parecida, mas superior à do primeiro turno. Vamos dar uma olhadinha nas imagens, nós temos imagens aí da ponte Rio-Niterói, sentido Niterói aí com tempo de travessia, chegou a 28 minutos, sentido Rio de Janeiro, agora está no tempo normal de 13 minutos. Mas olha a Avenida Brasil aí, nós temos aí já do centro de operações aí um congestionamento que passa de 160 quilômetros de engarrafamento. O pessoal gosta de sair para votar na hora do almoço, é isso mesmo? É isso.
isso é um comportamento muito semelhante. As pessoas votam um pouco mais tarde, horário do almoço, vão sair para votar e depois para almoçar, enfim, fazer o almoço de domingo. Enfim, nós temos hoje, falei com o Centro de Operações agora há pouco, os principais problemas. Avenida Brasil, Barra da Tijuca, agora a Ponte também está surpreendendo. No primeiro turno não foi assim e nós temos também na Zona Sul do Rio de Janeiro. O que tem acontecido, muitas pessoas acham a votação é rápida, então vota rapidinho e deixa o carro estacionado irregularmente. Isso é que deve mudar, é super importante que você não faça isso para ter aí uma votação tranquila até o final do dia, assim como está sendo. Né? Até às 5 da tarde. Voltamos já já, Globo nas eleições. Malévola. Esta é uma velha história de um jeito novo. Veremos.